Meu nome é Rafaela Gomes, eu tenho 22 anos, eu sou lésbica. Os meus pronomes são ela e dela. Eu sou estudante na área de audiovisual e cinema. Para responder se a minha sexualidade influencia ou não o meu trabalho, acho que é uma resposta de sim e não. Não porque não podemos assumir que só uma sexualidade vai inibir tu fazeres qualquer tipo de trabalho, mas sim porque a partir do momento em que eu tenho o poder de partilhar conteúdos com outras pessoas, eu vou fazê-lo de forma a que represente não só a minha realidade, mas a realidade de outros que muitas vezes não é representada nos diversos mídias, quer sejam tradicionais ou por vezes na internet. Temos sempre aquela, por exemplo, em séries, temos sempre aquela personagem que é LGBTQ+, mas não é a personagem principal, ou seja, é mudar um pouco as narrativas, mostrar que somos para além do melhor amigo gay, para além da amiga lésbica. Também, essas personagens também podem ser as personagens principais. Assim, eu acho que não houve um clique por si só, eu acho que é sim uma fase de descoberta. Eu acho que sempre sou, de certa forma, apenas quis, eu lembro perfeitamente que no quinto, no sexto ano, eu era muito estratégica ao ponto de pensar, ok, eu vou escolher um rapaz que eu acho bonito, quando as minhas amigas estão todas, well, rapaz, eu também tenho este, mas só para elas não me chatearem. Porque na verdade eu nem pensava muito sobre isso na altura, eu eventualmente sabia que estava mais interessada nas minhas crushes e amizades femininas, mas deixei passar e pensei, ok, quando chegar à altura eu resolvo isso, por assim dizer. Depois, se estive assim no quinto e no sexto ano, se ainda não queria saber muito de raparigas ou o que fosse, porque também era uma criança, lá para a volta do sétimo ou oitavo ano, apareceu as Fifth Harmony, que são uma girls band, e eu virei super fã. E por me inserir mesmo nessa comunidade do Twitter e tudo, havia muita gente que era assumidamente LGBTQ+. E aí foi uma forma de conhecer pessoas que eram e não tinham vergonha de o dizer. E também foi um processo de autodescoberta, perceber, ok, eu identifico-me com isto, eu percebo porque daquela altura eu ter escolhido um rapaz e não achado mesmo que o rapaz era bonito, ou ter interesse genuíno nos rapazes. Acho que é por aí. No meu seio familiar, a sexualidade nunca foi uma questão, por assim dizer. Quando começou, por exemplo, o casamento homossexual foi aprovado, por assim dizer, não é? Lembro-me que houve alguns comentários e tudo, mas é mais aqueles comentários à volta do desconhecido e não conhecerem ninguém que eu era, de facto. Mas nunca me inibiu ou retraiu de ser quem eu sou. Aliás, a minha mãe e o meu pai, eu sempre tive um estilo mais Maria Rapaz, porque gostava de jogar à bola e até porque cresci com dois irmãos mais velhos, então queria brincar com eles, então brincava às brincadeiras deles, não é? Mas sempre foi muito ok, toda a minha família sempre, ok, é a Rafaela, ela gosta de brincar com isto, ao contrário da outra prima que gosta de brincar com bonecas, era super ok, mas eu acredito que sou uma privilegiada, até porque foi a minha mãe que me perguntou se eu era lésbica ou se eu gostava de raparigas, por isso eu acho que não posso dizer que a minha educação condicionou quem eu sou, porque quando eu tive essa conversa com a minha mãe foi aos 16, então eu acho que até é uma idade bastante nova, por assim dizer, para ter estas conversas com os pais. Por isso acho que a minha família é fixe. Mas antes do secundário, por assim dizer, estava-me a descobrir e, aliás, sentia-me bastante enclausurada, por assim dizer, porque nenhum dos meus amigos sabia, aliás, ninguém sabia a não ser os meus amigos de Twitter, não é? Que às vezes é muito mais fácil contar a pessoas que não vemos diariamente do que contar às pessoas que vemos diariamente. E esses amigos não sabiam também porque eu acho que não iria haver abertura e também porque eles próprios não estavam preparados. E nem eu estava preparada para isso, para levar com algum tipo de julgamento, mesmo que fosse tudo ok, e assim eu não me sentia preparada para. Então eu lembro perfeitamente que no nono ano eu só queria que eu saísse daquela escola, porque sabia que ali não teria a maior recepção possível que poderia ter, não é? A partir do momento em que tu assumes para ti própria, não é? Não há ninguém que te possa apontar o dedo. E foi isso que aconteceu no secundário. A partir do momento em que eu tinha ownership do que eu sou,
ninguém poderia gozar comigo. E foi o que aconteceu no secundário. Eu, no meu secundário, a partir do momento que conheci esses novos amigos, esses novos colegas, eu sim dizia, eu gosto de raparigas, eu não dizia, obviamente, eu gosto de raparigas. Às vezes dá um comentário, sim, aquela rapariga é muito bonita, esse tipo de coisas, ou, sim, ou seja, não era diretamente a dizer que sou, mas, ok, isto faz parte, isto é a minha realidade. E a partir do momento em que tu fazes esse tipo de comentários e sentes-te confiante em ti própria, ninguém te vai apontar o dedo e dizer o contrário. Depois aí cria uma certa dualidade. Ou seja, eu estava no secundário e era super aberta sobre isso. Claro que não anunciava 4 vezes, não é? Mas tipo, vivia a minha vida normalmente, mas em casa faltava alguma coisa, não é? Eu sentia-me de certa forma também, eu quero contar em casa, não é? Não quero sentir, sei lá, esta prisão de certa forma. Depois o que aconteceu é que não foi eu que contei, foi a minha mãe que perguntou. Se estava preparada? A questão é que provavelmente não, mas por um lado foi bom porque soltou-me aquele peso e então a partir daí... Às vezes nós próprios temos que perceber que não podemos exigir logo das pessoas uma fácil compreensão só porque elas foram criadas em ambientes diferentes, também por vezes é um ambiente muito desconhecido para eles. Mas se nós estivermos receptivos a explicar o que é e que nada muda na verdade e mostrar que somos sempre os filhos, filhas, nunca vamos mudar, acho que isso é um processo sempre. E aí dentro da minha família nunca foi aquela cena, a Rafaela é lésbica, ou não, foi, ok, é a namorada da Rafaela, assim como os meus primos têm namoradas, assim como as minhas primas têm namorados, foi assim. Se bem que eu também já ia preparando, eu ia dizer, tia, e se eu trouxer a minha namorada aqui? Mas sem ter namorada, atenção, era tipo, já... Ela, pronto, traz. Era sempre assim, sempre foram muito receptivos, né? Porque a verdade é que a minha família acaba por ser muito próxima e as minhas tias são quase umas segundas, umas terceiras mães. Por isso há sempre aquela abertura para receberem, não só perceberem-me a mim e receberem-me bem, mas também as pessoas que eu amo. Eu acho que preconceito sempre sofri ao longo da minha vida, mas eu acho que não foi, talvez como, eu conheço muita gente que já sofreu mesmo muito preconceito dentro da família, fora da família, e eu tenho esse privilégio de conseguir criar aqui um balanço. Eu lembro perfeitamente que por ser Maria Rapaz, já no meu 1º ou 4º ano já me chamavam algumas raparigas de lésbica. Não era diretamente porque eu sempre fui uma rapariga muito forte, por assim dizer, e respondia logo. A minha mãe sempre me ensinou muito a defender, independentemente do que quer que fosse, e isso é muito importante. Como é que eu ia dizer? Não era violento, não é uma coisa que me marcasse. Claro que deixa sempre as pequenas marcas, mas não me afetou integralmente. Outras coisas que às vezes, agora mais tarde, eu olho para trás e penso e que fico assim um bocadinho incomodada, era certas raparigas no secundário iam para outro balneário, as minhas amigas não, porque, tipo, obviamente, e mesmo as pessoas mais abertas, mas eu comecei a perceber que essas pessoas não queriam ficar no mesmo balneário, quando eu no balneário, na verdade, estava tipo assim, a vestir a minha roupa e tipo, primeiro a sair, se fosse preciso, estava na conversa com as minhas amigas, mas tipo sempre, porque não queria causar nenhum desconforto naquelas pessoas, do que quer que fosse, porque, eu percebo que há sempre aquele primeiro, mas daí a trocarem de balneário já era um bocadinho, olhar já sempre, principalmente quando vou a caminhar com a minha namorada e assim, e de mãos dadas ou não, ou só porque, pronto, a partir do momento em que eu cortei o cabelo, pronto, já assumem logo que, aquele se calhar é um casal, enquanto que se eu tivesse, antes que metia o cabelo tinha pelos ombros, se calhar, são 2 amigas, e agora há sempre aquele olhar mais, mas assim de preconceito, assim que eu me lembro, eu acho que a partir de que nós crescemos também, nós começamos a bloquear um bocadinho, porque já não nos interessa, na verdade, já estamos tão à vontade com o que somos e com quem estamos e com o que temos. A partir do momento, principalmente, em que a tua família sabe, se a tua família for importante, porque também há família, atenção, há famílias que não é por ser família que devemos dar créditos ou devemos alguma coisa. A partir do momento em que essas pessoas não nos fazem bem, a partir do momento em que as pessoas que eu gosto e que me importam realmente sabem e é totalmente ok para eles, acho que o resto já não me importa muito. O meu maior receio é a violência sexual. Quando estamos a falar de lésbicas ou bissexuais, nunca sofri, mas tenho sempre esse receio. E para além de ser mulher e já ter aquele receio de andar sozinha na rua, ainda há mais aquele receio se eu estiver com a minha namorada, ou mesmo até da forma como eu me expresso. Eu, por exemplo, eu adoro ser mulher, eu adoro o conceito de chegar lá
e ser a primeira mulher a fazer isto, e tu és uma mulher e não pertences aqui, ok, mas eu estou aqui e eu gosto disto, não é? Ainda assim, por eu não me identificar com o padrão que existe para uma mulher, não tenho cabelo curto, não uso roupas, é mesmo as construções de género que existem, eu não me encaixo nessas construções de género. Tenho esse receio de, às vezes, se andar sozinha e se vier assim alguém mais violento, existe logo esse preconceito, não é? De quer seja sozinha, quer seja com a minha namorada, eu tenho muito esse receio da possível violência sexual que pode existir e que está documentada e que muita gente gosta de ignorar. Existem notícias sobre isso, mas gostam de ignorar. É tanta coisa, e isso aí é tudo coisas boas, na verdade. É eu sentir-me livre, é sentir-me capaz de amar quem eu quero amar, capaz de não encaixar num estereótipo que é esperado da mulher, etc. Porque para mim isso é muito importante quando tu não vais com a norma, não é só para ser do contra, mas também é importante mostrar que há mais que uma coisa. E então ser lésbica é mostrar isso também, de certa forma é mostrar que, olha, há diferentes formas de amar e devemos abraçar todas essas formas. Eu acho que sou um estereótipo ambulante, um bocadinho, não, estou a brincar. Mas há muito aquela ideia de que uma lésbica está a tentar ser um homem, não é? Acho que esse é o maior estereótipo de sempre, quando na verdade não. Nós somos lésbicas porque nós gostamos de ser mulher e gostamos de mulheres, ou seja, é todo um conceito à volta de mulheres e não há aqui homem nenhum envolvido, na verdade. Não só, acho que o aspecto é muito isso, é usarem roupas supostamente mais masculinas, o cabelo curto ou não, ou o que seja. Eu acho que o pior deles todos é mesmo aquela ideia de achar que uma delas tem que ser o homem, a outra é a mulher. E lá está, acaba por ser estúpido, porque se estamos a namorar com uma mulher é porque nós queremos a mulher e não o homem. Nada contra homens, gosto muito de homens. Tenho muitos amigos homens e os meus irmãos são homens, meu pai é homem, não é? Nada contra, adoro. Ok, eu acho que acima de tudo temos que aparecer. Eu acho que, imagina, é muito importante a marcha que nós temos, não é? Padum-se. É muito importante a forma como nós lutamos pelos nossos direitos e aparecemos em junho, mas nós vivemos durante todo o ano. Ou seja, é muito importante haver representatividade acima de tudo nos mídias. Eu sei que às vezes a representatividade que existe não é a melhor, mas ainda assim ela é importante. E nós somos os primeiros a criticar quando a representatividade não é boa, e ainda bem, porque nós vamos querer sempre o melhor para nós e para a nossa comunidade e para a forma como as pessoas nos veem, mas ainda bem que começa a existir esse tipo de representatividade maior, porque, por exemplo, no outro dia estava a dar um filme, mas é aquele filme que foi para os Oscars e tipo, e houve muita polémica porque era um homem hetero e cisgênero a representar uma mulher transgênero, não é? Eu sei que, lá está, não é a melhor forma de representatividade, porque idealmente nós tínhamos uma mulher trans a fazer aquele papel. Pronto, seria o mais fiel e seria a forma mais verdadeira de contar a história, não é? E isso iria significar muito para as pessoas que são e estão a ver, veem-se representadas a todo um outro nível. E esse filme causa conversa. Por exemplo, a minha mãe viu e ficou muito comovida e ela pensou, eu nunca achei que aquelas pessoas sofressem com isso. Estás a ver? Aquelas pessoas. Não é numa forma pejorativa, mas é do género. Eu sabia que existia, mas nunca achei que as pessoas sofressem de facto com isso, porque havia uma line no filme que dizia que eu estou presa a este corpo e ela ficou muito tocada por causa disso, porque de facto nunca percebeu que existia isso, não é? E lá está, eu sou sincera e às vezes existem filmes que são sempre mais do mesmo, não é? Aquele tipo que ou são over-sexualized ou não mostram nada, ou a personagem LGBT por vezes se associa muito aos vilões, esse tipo de coisas. Mas ainda assim, baby steps acima de tudo, mas conseguimos chegar lá e causam acima de tudo conversas e mostram a pessoas que não conhecem que há de facto ali... Ok, as pessoas existem e as pessoas também sofrem e tipo, é muito mais do que só, às vezes, o que os mídia e não só, e mesmo que as pessoas gostam de mostrar, que é só
as pessoas sem camisola, yay, tudo às cores, ou até o que as próprias marcas gostam de fazer, não é? Chegar a este mês de junho e tipo, yay, rainbows, yay, é só... Mas enquanto, e nos outros meses, não é? O que é que fazem para melhorar a aceitabilidade da comunidade LGBT, não é? Isso associa-se um bocadinho até aos rótulos, não é? Agora estamos numa fase em que as pessoas dizem, eu não tenho rótulos e assim. E eu, all the way, eu percebo o porquê das pessoas do dizerem e isso apoio, acima de tudo, mas eu acho que haver a comunidade LGBTQ+, haver rótulos são muito importantes numa fase em que nós não tínhamos nada. Nós éramos os marginalizados e não havia espaço para nós, ou seja, é preciso os rótulos para mostrar que estamos aqui, para lutar pelos nossos direitos, para dizer sim, eu sou lésbica, sim, eu sou gay, sim, eu sou pan, sou bissexual, sou trans e eu existo e eu preciso dos meus direitos tal como tu. A comunidade LGBT, que às vezes, não sei se às vezes vai ter uma data limite, porque às vezes começa a haver um pouco de discrepância entre as diversas formas de nos defender. E eu não sou nada all for it, ou seja, eu sou a favor daquela ideia de eu percebo as tuas duas, percebo as minhas e vamos os dois lutar pela mesma coisa, os três, os quatro, a quantidade que nós somos que é muito, somos muito mais que uma pequena minoria, não é? E eu quero acreditar que a nossa geração vai dar continuidade, acima de tudo, e vai permitir que de facto se possa dizer eu não preciso de um rótulo, eu apenas gosto desta pessoa. E acho que caminhamos para lá. Acima de tudo, entre nós, acho que somos os primeiros a perceber que sim, ok, não precisas de um rótulo de facto, não precisas de te identificar com nada, desde que tu estejas bem contigo próprio e que não sofras por isso. Mas vejo muita importância de existir o rótulo, até como uma forma de empowerment, né? Para nós até nos protegermos. Tirarmos o poder da boca dos outros e o poder está nas nossas mãos, porque a verdade é que muitas vezes rótulos como lésbica, gay, estão associados a termos pejorativos. E a partir do momento em que tu ganhas confiança nesse termo, a partir do momento em que tu abraças esse termo, ele é teu e não interessa te dizem, és gay. Ok, é verdade, eu sou. E daí? O que é que podes fazer com isso? Eu já sei que eu sou. Não há nada mais do que isso, não é? O que é que mudou? Muita coisa. Eu acho que muita coisa mudou, porque senão nós os três não poderíamos estar aqui, não é? Nós não poderíamos estar a falar deste assunto, vocês não seriam avaliados em termos académicos por vocês estarem livremente a falar sobre isto. Obviamente que ainda temos muito para fazer, mas também não podemos ser desonestos de certa forma e achar que nada mudou, porque senão nós não estávamos, é mesmo essa ideia, nós não estávamos aqui a falar sobre isto, nós não estávamos a ir além disto, nós não nos começávamos a ver representados em artistas, em mídia, nos professores até, não é? Porque a verdade é que há uns anos atrás não havia essa oportunidade, mas agora nós vemos professores que o são e nós ficamos, nós podemos ser isto, nós podemos ter uma carreira. Há muita coisa que ainda precisa de mudar, mas isso é uma coisa que infelizmente leva tempo, não é? Leva gerações, acima de tudo. Mesmo até nas entrelinhas da lei, não é? Há muita coisa que ainda falta estar lá e termos mesmo proteção. Não é só não é só, ok, podes casar, não é isso, é tipo, ter proteção se nos permitirem fazer isso. Imagina, por exemplo, a adoção. A adoção é um processo muito complicado, é um processo muito complexo. Ok, podemos adotar, boa, está lá na lei, mas é preciso nas entrelinhas haver algo que nos proteja, algo, perceber se está a demorar muito tempo, se está a haver muitos contras, perceber, olha, isto está a acontecer e eu tenho os meus direitos do meu lado para dizer, eu estou aqui a ser discriminada. Quer isto seja das doações de sangue, e tal, na lei ainda diz que agora diz que é possível e que já tirámos, não é? Mas a verdade é que ainda existe o preconceito por parte de médicos e entidades e essas instituições não podem continuar assim. Instituições académicas, médicas, tipo, qualquer tipo de instituição não pode ter essa atitude, quer seja privada ou pública, perante a nossa comunidade, não é? Não nos pode automaticamente excluir e é isso que tem que mudar, é perceber que não é só no exterior, e tal, eu apoio, nós aqui somos
Ou há muitas empresas, por exemplo, que chegou agora ao mês de junho e vamos mudar o logo. Ou dizem mesmo que têm até nas suas regras que não há discriminação, etc. Mas depois vais ver o ambiente dessa empresa, tipo, por exemplo, em 100 pessoas, ninguém é assumidamente LGBT, não é? E tu estranhas, ok, se nas regras da empresa diz que não é possível uma discriminação, mas ninguém o é, em 100 pessoas, por amor de Deus, onde é que está essa estatística? E 100 pessoas são todas heteros. É preciso trabalhar também em termos de ambiente e perceber, será que até politicamente somos corretos, mas depois em termos de ambiente não existem certos comentários que fazem com que essas pessoas não se sintam confortáveis? É muito à base não só de social, mas também de institucional, acima de tudo, para nós nos sentirmos confortáveis em qualquer ambiente. Claro que neste momento não é assim e precisamos de trabalhar para isso. E não só em grupo, mas também individualmente, acima de tudo, não é? Porque individualmente nós vamos juntar a um grupo e então vai tornar tudo melhor. Mas mesmo nós, se pudermos ter uma atitude, obviamente temos de ser ativistas, mas quando estamos sozinhos, claro que estamos mais enfraquecidos e não estou a dizer que toda a gente deva lutar contra isso, mas inserir normalmente no dia a dia, acho que as pessoas são muito mais receptivas a esse tipo de forma como tu te apresentas, o mais autêntico possível, e a partir daí acho que as pessoas também vão perceber o que é, que não é nenhum bicho papão, não é? Às vezes é aquela cena de gays, são todos E a verdade é que, somos, a verdade é que somos, mas tipo, e daí? A verdade é que também, acho que as pessoas têm diferentes posturas e não é por eu ser mais animada e etc que eu não possa ter uma atitude profissional ou não possa ser mais calma, não possa ser mais séria, quando o ambiente assim o exige. Somos pessoas, somos mutáveis aos ambientes e ainda assim não deixamos de ser autênticos a nós próprios.